Olá! Neste vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como utilizar o Power BI, uma ferramenta, um software bem interessante para utilizar para relatórios de estatísticas, minerar alguns dados, né, exibir informações de dados brutos, né? A gente vai utilizar aqui neste vídeo uma planilha prática com alguns dados. E a gente vai fazer leitura dessa planilha e vai melhorar a apresentação desses dados através de um relatório em BI aqui com a ferramenta. Essa daqui é a cara principal da ferramenta, logo que você baixa e instala. Tá? Ela é bem tranquilo de baixar e instalar. É quase tudo como Next, né? Para fazer a instalação dela. E quando você abre a primeira vez, ela já abre esse dashboard aqui, né? Nesse dashboard aqui do lado, se você já tivesse algum relatório já pronto, você poderia acessar diretamente ele por aqui. Aqui nessa área tem algumas novidades de versões do Power BI, alguns tutoriais, fóruns, que podem ser acessados aí como uma consulta complementar. Aqui também dá para fazer o login, né? E você pode ter uma conta aí com a Microsoft e vincular os relatórios que você faz a esta conta e pode compartilhar esse relatório também com outras pessoas, né? Eu só vou fechar esse dashboard aqui. Essa daqui é a cara principal, então, do Power BI, né? É a área onde você vai fazer toda a parte do trabalho e criação dos dados. Aqui eu vou estar apresentando. A gente tem uma planilha, vai ser essa planilha de pedidos que a gente vai usar como exemplo aqui na utilização com o Power BI. Tem aqui uma imagem, que é uma logo que a gente vai estar utilizando também. E este daqui é o exemplo, então, é o arquivo de exemplo do relatório que a gente vai estar criando, tá? Os arquivos que a gente vai estar utilizando aqui nesta aula, eu vou estar disponibilizando através da descrição aí do vídeo, para vocês poderem fazer o download inteiro os arquivos e conseguir reproduzir esta aula aí também, tá? Então eu vou abrir aqui o relatório que a gente vai estar montando aí com o Power BI. Já está carregando aqui o arquivo, muito bem. Tá? Então este daqui é o modelo de exemplo que a gente vai estar utilizando e montando o relatório. E eu vou estar explicando o funcionamento do Power BI e dos principais componentes que tem nele ali para a gente poder estar criando um relatório. Tá? Então, com base naquela planilha de pedidos, a gente vai exibir os dados aqui bem mais melhorados, né? A planilha normalmente ela tem os dados brutos, os dados corridos, e através da ferramenta aqui a gente consegue extrair esses dados e gerar informações, né? Informações que são muito boas aí para o gestor da empresa, um gerente de um setor, enfim, algum gerente de vendas, por exemplo, que pode estar analisando os dados e os dados podem estar informando algo a mais, né? Então tá, vamos fechar aqui. Vou só minimizar aqui. E essa daqui, então, é a cara principal do Power BI. Tá? Algumas versões agora, as mais atuais, já vem com essa opção aqui para você adicionar dados ao seu relatório, né? Algumas outras versões não tem, mas você tem a opção aqui direto do menu para estar fazendo isso. Tá? Então aqui tem um menu principal de acordo com o componente que a gente estiver utilizando aqui, as opções que a gente estiver selecionando, esse menu aqui ele pode mudar também de acordo com o que você tem de seleção. Tá? Uma coisa importante aqui do lado, aqui ele tem a parte do relatório, que é o relatório em si, onde a gente vai estar começando a construir. Essa parte aqui é a parte de dados, então a gente não vinculou ainda nenhum dados, mas a gente conseguiria visualizar aqui também, né? Essa outra parte aqui é o modelo se você tem um relacionamento entre dados. Mas essa daqui é a principal, onde a gente vai estar construindo o relatório. Essa área aqui é a área de ferramentas, de componentes ou objetos que a gente pode estar utilizando no nosso relatório. Essa área aqui é a de campos, quando a gente vincular um dados ele já vai aparecer a opção. E essa daqui é de filtros que a gente pode estar montando tanto o filtro na página inteira quanto em um determinado componente, tá? De acordo com o componente selecionado aqui, a gente sempre vai ter aqui valores, que é onde a gente pode inserir campos aqui
para utilizar com informação dos dados, e vai ter essa parte aqui que é o brushzinho, que se chama formato, onde tem categorias aqui, onde a gente pode mudar o estilo e as informações de cor e tudo de cada componente do nosso relatório. Tá? Vou explicar sempre, quando a gente começar a utilizar os componentes, eu vou explicar melhor essas áreas, mas essas duas aqui vão ser as principais que a gente vai estar utilizando. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer com o Power BI, então, é vincular uma fonte de dados, obter uns dados de algum lugar. E neste exemplo aqui, a gente vai estar utilizando esses dados através de uma planilha, tá? Mas a gente tem aqui, ó, na página inicial, tem uma opção aqui direto, ó. Eu posso vir aqui e selecionar já um Excel, uma planilha. Eu posso vir aqui e pegar um conjunto de dados, que de repente foi através de uma conexão dinâmica com o Power BI, ou posso vir aqui direto e selecionar através de uma base de dados do SQL Server, né? Mas aqui em obter dados, ó, a gente pode clicar aqui e tem uma série de opções aqui de como você pode vincular esse nosso relatório aí a alguma informação, a algum dado. Pode ser através de um arquivo de texto, de CSV, pode ser um endereço da web, pode ser aqui opções de fluxos de dados, conjuntos de dados, base de dados, enfim. Né? Existe também alguns aplicativos de modelo aqui, que inclusive até de alguns terceiros, que você pode usar para vincular os dados também. Nesse caso, que nesse exemplo, a gente vai usar aquela planilha do Excel de pedidos. Então eu posso vir em obter dados, vir aqui em Excel, posso vir diretamente aqui no ícone aqui em cima do Excel e selecionar, ou posso vir aqui também e selecionar, ó, importar dados do Excel, que tem a opção do banco de dados, conjunto de dados, entre outros, tá? Vou clicar na opção aqui para importar do Excel, ele vai me abrir aqui uma janela para onde eu posso selecionar o arquivo que a gente vai estar utilizando, então vou vir aqui em Downloads, vou lá no caminho onde eu baixei esses arquivos aqui, e vou estar selecionando a planilha. Então vou selecionar a planilha de pedidos, que é a que a gente vai estar utilizando como exemplo aqui, ó. Vou dar um abrir aqui, ele já vai estar conectando essa planilha aqui ao relatório, para a gente poder estar customizando esses dados e poder já utilizar um componente e vincular a um dado, a um campo que a gente tem aí na planilha, né? Já está aí terminando de compilar, então aguardar mais um pouquinho. Então, ele já está abrindo aqui a informação da planilha, ó, ele já conectou a planilha, e dentro da planilha a gente tem dentro desse arquivo, dessa planilha, a gente tem apenas uma planilha, que se chama página 1. Então, eu clicando aqui, selecionando a página 1, ele já vai previamente visualizar os dados aqui do que a gente tem dentro da planilha. Ó, exibir os dados. Então essa daqui é a planilha que a gente vai estar utilizando como exemplo, os dados da planilha ali, ó. Tá? Então tem alguns tipos de campos. Se eu tivesse mais de uma planilha em um mesmo arquivo, elas iriam estar aparecendo aqui, a gente poderia estar selecionando elas, né? Poderia selecionar mais de uma, inclusive, não tem problema. Nesse caso desse exemplo, a gente só tem uma, então a gente vai marcar e são esses os dados. A gente tem uma coluna ali para data, uma informação de um código de filial ali, estado, código do produto, categoria, valor, quantidade, total do item e situação ali do pedido, né? Que se é faturado ou cancelado. Aqui ele dá uma prévia e o que eu tenho que fazer aqui é carregar os dados. Ó. Então eu vou clicar aqui em carregar, ele vai estar aplicando essa planilha então agora ao meu relatório. Já está terminando aí de aplicar, vou guardar mais um pouquinho. Carregando, gerando aí os campos. Ó, ele acabou de carregar então a informação da planilha. Ó. Então agora aqui na abinha de campos, ó, a gente tem a informação aqui da página. Se a gente expandir agora aqui nesta setinha, a gente tem as colunas lá como campos aqui para a gente utilizar dentro do nosso relatório. Só vou aumentar aqui, deixar em tela cheia, que fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Ó, então aqui a gente tem os campos agora, aqui a gente tem a parte do relatório que a gente vai estar montando, os componentes aqui, e a gente já pode fazer interação com o relatório.
há duas maneiras de ajustar os dados, né? Apesar dele estar na planilha do Excel, quando a gente importa esses dados, como ocorre também em outros aplicativos, como o Google Data Studio, a gente tem que formatar cada campo aqui, né? Informar para eles qual é o tipo de agregação que a gente vai utilizar, o tipo de soma, né? de resumo, e também informar o tipo de conteúdo que tem em cada campo, né? Então a gente pode fazer isso, ó, selecionando qualquer um campo aqui, nesse lado aqui, onde ele está informando onde a gente tem a nossa página, né? Então se eu vier aqui, ó, clicar em código de filial, né? Ele vai estar exibindo para mim as opções que eu tenho do código de filial. Então ele acabou de exibir aqui em cima, ó. Então agora, como eu selecionei o campo aqui, o menu aqui ele mudou, ó, ele já está mostrando os dados para esse campo aí. Então o código filial, ele é um código de identificação, né? Ele indica ali para uma identificação única para o tipo de filial que eu estou usando ali dentro da minha planilha. Então, no caso, esse campo, ele tem que ser um número inteiro, então é o que ele está trazendo aqui, ó, como tipo de dados número inteiro, formato número inteiro, porém ele tem a opção de resumo aqui, ó. Esse resumo é o tipo de cálculo, agrupamento que a gente vai estar fazendo nesse campo quando a gente utilizar um totalizador ou usar ele em algum componente aqui do Power BI para fazer algum tipo de cálculo. E aqui ele está como soma, mas, por exemplo, eu vou ter o código da filial 1 lá. Eu não quero que some cada vez o código 1 da filial lá. Eu quero que conte, porque esse tipo de campo é um campo do tipo de identificação. Então eu tenho que alterar aqui, ó. Em vez de soma, aqui nesse caso, quando eu vou agrupar esse campo, eu vou selecionar aqui a contagem. Então agora o que ele vai fazer é contar a quantidade que tem lá de filial conforme o código dela, né? Uma coisa importante aqui na hora de montar o relatório é vocês definirem bem esse tipo de campo. Então todo campo que ele indica um código, que ele indica uma identificação de alguma coisa, o resumo ele sempre vai ser contagem. Quando é um campo que fala de quantidade ou que fala de valor de moeda, o resumo aqui vai ser sempre soma, tá? Então o código filial já ajustei, ele vai ser contagem, ó. Vou selecionar aqui, ó, o código do produto, ele vai abrir aqui de novo também, ó, já mostrou a estrutura para o código do produto, é um número inteiro, ok? Porque ele é um campo de identificador, porém o resumo está soma, então tem que vir aqui e mudar aqui para contagem também, ó. Uma outra forma de a gente acessar a opção aqui de cada campo, né? Vindo aqui através da tabela de dados aqui, ó. Então eu vou clicar, por exemplo, aqui nela. Ele já vai me trazer aqui, carregar os campos aqui para mim visualizar também. Ó. Carregou os campos. Dependendo aí do seu computador e tudo mais, pode ser que às vezes ele carregue os dados aqui na planilha ou às vezes fique assim em branco, tá? Isso é normal. Uma forma de a gente acessar aqueles campos é também aqui, ó. Então se eu vier e clicar aqui, ó, em cima de código de filial, ele também vai estar mudando o menu aqui em cima, ó, para conforme o campo que eu selecionei. Então ele está aqui até alterado para contagem como a gente fez antes, ó. Então, além de poder vir aqui na parte de campos, né, a gente pode vir aqui em tabela também e selecionar o campo por aqui. Vou clicar aqui em data, ó. Não vou clicar aqui na setinha porque é para a gente poder fazer filtro, né, nesse tipo de campo. Vou clicar aqui em cima do nome, ó. Então agora aqui em data, ele pegou que o tipo de dados é do tipo de data, beleza? Só que olha só o formato que ele está usando aqui, ó. Ele está usando um formato todo por extenso aqui, ó. Então a gente pode alterar isso daí. Clicando aqui em cima a gente tem várias opções de formato de como a gente quer exibir essa data, né? Ele estava exibindo essa opção toda inteira aqui. Dependendo do componente que a gente estiver utilizando no relatório, às vezes esse valor completo aqui fica um pouco ruim de visualizar. Tá? Nesse caso aqui eu vou usar o padrão aqui, que é o de cima, que ele mostra o dia, o mês e o ano, que é isso que me interessa agora. Então eu vou clicar nele aqui e agora o data já vai exibir em formato de dia, mês e ano, né? Não vai mais exibir todo por extenso. Dependendo do relatório que você estiver montando, às vezes você vai querer que esse campo aí exiba informação por extenso, daí você deixa marcado ali também, tá?
Filial aqui é um campo de texto, então a gente não vai mexer nele. Estado aqui também é um campo de texto, a gente também não vai estar mexendo. Código do produto aqui a gente já alterou, ele vai ser um número inteiro e contagem, né? Produto aqui é um campo de texto também, então a gente não vai mexer nele. Categoria também é um campo de texto, a gente não mexe. O campo valor, ó. O campo valor eu sei que é um campo, o valor do tipo de moeda. E olha só como ele trouxe aqui, como ele leu da planilha. Ele está considerando como se fosse um número inteiro. Então o que a gente vai fazer? O tipo de dado a gente vai trocar. A gente vai clicar aqui e vai selecionar aqui como número decimal, ó. Agora ele sabe que essa coluna, esse campo aqui, ele vai ser desse tipo. Ele pergunta aqui se a gente deseja realmente fazer essa alteração, nós vamos dar um OK. E ele vai fazer então o ajuste. Agora ele vai trabalhar esse campo, em vez de ser um campo um número inteiro, ele vai considerar como um valor numérico, decimal, que tem separação por vírgula, né? Mas a gente ainda tem que fazer mais um ajuste nesse camarada aí. Aqui, conforme vocês estão vendo, ó, ele tem um formato que é número, ele está trazendo também como número inteiro, mas ele tem uma opção aqui, ó, que é formato de moeda. Se a gente clicar aqui em cima, a gente vai estar salvando como formato de moeda, mas por padrão, mesmo que a linguagem que a gente esteja usando é português, mesmo que o Windows de vocês, a versão aí é português, a ferramenta do Power BI é em português, ele utiliza como padrão o dólar. Então você tem que clicar aqui nessa setinha do lado e informar para ele que você quer utilizar o formato do português Brasil, que é em reais. Então, ó, ele traz a moeda como geral, essas aqui, essas principais, e ele usa o formato principal lá como o inglês dos Estados Unidos, que é o dólar. Então aqui a gente tem que procurar aqui a opção do português Brasil, ele está em ordem alfabética, tá? Então, português Brasil está bem embaixo. Deixa eu descer mais aqui. Vamos vir mais para cá, estou no ILMNOP, aqui. Ó, português Brasil, tá aqui. Beleza, vou selecionar então a opção do português Brasil. Beleza. Agora, este campo de valor aqui, ele já vai ser um número decimal e ele já vai trabalhar com o formato do tipo de moeda. Ó. Tá aqui o moeda e o formato brasileiro que a gente selecionou, ele já aplicou como vírgula aqui e já montou a estrutura como a gente precisa, tá? Ok. Vou vir aqui em quantidade, ó. Quantidade é um número inteiro, né? Porque ele diz a quantidade do produto que foi vendido. Dependendo da planilha, pode ser que você tenha um número decimal, daí você tem que alterar aqui, porque às vezes você está trabalhando ali com valores de peso ou coisa parecida, ou em metro, né? Então às vezes você quer ter valores quebrados para quantidade. Nesse nosso caso é inteiro, ele vai ser soma também, igual ao do valor. E aqui a gente tem o total do item, ó. Então o total do item, ele também é um campo de valor, que ele é de moeda. Ó. Então, o Power BI leu da planilha aqui como número inteiro. Então, a gente tem que também vir aqui e alterar. Então, eu clico aqui e digo que é número decimal. Ele vai perguntar de novo se eu quero converter. Eu vou dar um OK aqui dizendo que eu quero, né? Ele já vai fazer essa conversão, então, para número decimal. Ó. Já está aplicando a instrução. Trocou. Agora eu vou vir aqui de novo e vou alterar a opção de moeda, né? O formato de moeda. Então agora se eu clicar aqui, como nesse arquivo aqui agora eu já usei o português Brasil, ó, ele já me traz aqui como sugestão que foi usado recentemente. Então eu não preciso procurar de novo em ordem alfabética. Né? Isso que é bacana. Então vou selecionar aqui que eu quero o português Brasil para o total do item também. Ele já vai estar fazendo a instrução aqui, já vai estar trabalhando no formato. Alterou, beleza. E aqui a gente tem o campo situação, que situação também ele vai ser um campo de texto, né? E a gente não vai fazer ajuste ou alteração nele, ó. Tá? Feito isso, ó, eu posso voltar agora aqui na opção do meu relatório. E aqui eu começar a utilizar agora os meus campos, né? Que eu acabei de formatar. Né? Notem que aqui agora o campo que normalmente eu posso ter uma agregação, um resumo, que é de contagem ou de somatória, ele já traz aqui do lado, ele traz esse E aqui informando o dado. Né? Então agora eu posso fazer isso com código filial, código do produto, quantidade, total de item e valor. Os outros campos são de texto ou de data, que daí tem uma função específica aqui de como a gente vai utilizar dentro do nosso relatório.
Agora, com os campos formatados, a gente já pode criar o nosso relatório. Voltando aqui no nosso modelo, né, a gente tem um cabeçalho aqui primeiramente, né? Então o que eu vou fazer? Eu preciso inserir aqui para o cabeçalho um retângulo, que eu quero definir um ajuste aqui para o meu relatório, no cabeçalho, né? Para ter um título, uma informação ali legal. Então como é que eu faço para inserir um retângulo aqui, né? Aqui eu tenho componentes prontos, mas para usar com os dados. E nesse caso eu quero colocar uma forma básica. Ó. Então eu venho aqui no menu aqui, inserir. Aqui a gente tem a opção de formas. Então vou clicar aqui e aqui eu vou inserir um retângulo. Ó. Vou inserir esse primeiro aqui. Ó. Vou clicar em cima. Ele já vai estar disponibilizando aqui no relatório para mim. Ó. Você clica na opção, ele já cria automaticamente uma opção aqui dentro do relatório. Ó. Vou aumentar o tamanho agora desse retângulo, né? Notem que ele selecionado, ele traz as opções nas bordinhas aqui, ó. Então com o mouse a gente pode ajustar automaticamente o tamanho dele visualmente, né? Então vou colocar aqui até o final da minha área do meu relatório, ó. Essa área aqui é a toda do meu relatório, tá, gente? Então vou ajustar ele aqui. Ele não precisa ser tão grande assim, eu vou colocar menorzinho, né? Aqui a gente está visualizando ele apenas num ajuste conforme a resolução que a gente está trabalhando do computador aqui, né? Se vocês virem aqui ó, em exibição, vocês podem ajustar como vocês querem visualizar esse cara ali, ó. Exibição de página, aqui por exemplo, ó, se eu clicar aqui, ele tem ó, ajustar a página. Então, conforme o tamanho que tiver aqui da resolução do Power BI, ele vai se auto-ajustar aqui, né? Se eu colocar aqui ajustar a largura, aí ele vai automaticamente me mostrar aqui a posição de como tá. E se a gente clicar na opção aqui, ó, tamanho real, esse daqui daí vai ser o tamanho real que a gente vai estar utilizando no relatório. Então note que ele cria agora as barras de rolagem aqui, ó, e a gente pode ver que o relatório agora em tamanho normal, ele está bem grande, ó. Então naquela opção de visualização, ele se ajusta a página e faz automaticamente um zoom aí, para a gente poder trabalhar no relatório. Então se eu clicar aqui de volta e vir ajustar a página, eu consigo ver o relatório inteiro e de como ele está ficando. Ó. Então esse meu retângulo aqui, eu vou até diminuir um pouquinho mais o tamanho dele, que não precisa ser tão espesso assim, né? Ter uma altura tão grande. Ó. No nosso modelo de relatório, a gente tem as cores alteradas desse retângulo aí. Como eu falei para vocês antes, conforme o componente que a gente tiver selecionado, né, aí ele muda as opções do menu. Ó. Então aqui a gente tem as opções do filtro, tem os dos campos e aqui agora tem a da forma. Aqui a gente tem várias categorias dessa forma aí. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma primeira aqui que é preencher. Ó. Preencher é toda essa área aqui que está em azul. Ó. O fundo, digamos assim, do meu retângulo. Né? Se eu clicar aqui na setinha, eu consigo expandir e poder alterar isso daí. Ó. Então agora aqui eu vou trocar a cor, ó. Vou vir aqui em preencher e vou selecionar a opção desse azul aqui, ó. Tá? Parece quase um roxo, mas é um azul mais escuro. Ó. Vou selecionar ele, notem que agora o fundo desse meu retângulo já mudou. Né? Aqui tem a opção de transparência, se você quiser mudar a opacidade dele, deixar mais transparente a opção. Ó. Se tu arrastar a bolinha aqui, ele vai automaticamente colocando a transparência. Tá? Nesse caso a gente vai usar como 0. Se eu clicar fora aqui, ó, eu estou saindo da seleção do retângulo, né? Aí notem que a borda dele aqui também ainda está numa corzinha meio diferente. Então eu vou clicar nele e aqui de volta nas opções da forma, ó, a gente tem a opção do contorno. Ó. Então se eu abrir o contorno aqui, ele está usando aquele azul clarinho ainda. Então eu vou vir aqui e vou selecionar também pro azul escuro, que é o que a gente está usando. Agora sim, tanto a borda quanto o fundo, eles ficaram com o azul escuro. Poderia alterar a espessura da borda, também colocar em transparência e tudo mais, tá? Tem outras opções aqui, se quer colocar fundos, quer colocar um título, enfim, tá? A gente não vai mexer nessas outras opções agora. Mas vocês aí, se aprofundando mais no Power BI, vocês podem brincar e utilizar com várias outras formatações que tem do componente aí, certo? Bom,
Além do meu retângulo aí no cabeçalho de fundo, eu tenho que ter uma opção de título, que é um texto ali, né? Então eu venho aqui, ó, na opção de inserir e tem a opção aqui da caixa de texto, ó. Então eu vou clicar nela. Ela já vai vir aqui para baixo no meu relatório, ó. Vou clicar aqui dentro e vou colocar agora a informação, ó. Relatório de pedidos. Né? Selecionando aqui, opa, deixa eu só arrastar. Para a gente poder arrastar um componente de texto, ele é um pouquinho mais chatinho do que os outros, tá? Você tem que passar o mouse aqui, ó, bem certinho em cima da linha, daí tu clica nele e daí tu consegue arrastar ele para onde você quer moldar, tá? Então aqui está escrito aqui, ó, o relatório de pedidos, né? Ele está pequeno, ó, então vou selecionar o texto aqui, ó, e vou alterar a informação. Posso alterar o estilo da fonte, a fonte eu vou deixar a Segoe mesmo, e vou mudar aqui o tamanho, ó, o tamanho da letra para formatar aqui o meu título, tá? Então eu vou colocar aqui com o tamanho de 42. Vai ficar um tamanho legal. Opa, o relatório aqui ficou errado, ó. Relatório de... deixa eu só... tem que mudar o meu teclado aqui, só um minutinho. Beleza, só vou trocar aqui o meu idioma, ok. Agora sim, né? Relatório de pedidos, ó. Fiz a alteração, vou selecionar aqui de volta o meu texto, né? Vou colocá-lo aqui, ó, em negrito, né? Como a gente está utilizando lá o nosso cabeçalho, é um fundo azul escuro, eu vou alterar aqui, ó, a cor da fonte, aqui nesse azinho, para branco, tá? E vou colocar aqui centralizado, ó. Não precisa ser desse tamanho totalmente, essa nossa caixa de texto, eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho. Também vou diminuir aqui, ó, né? E agora eu vou arrastar esse camarada aqui lá para cima, ó. Então eu tenho que vir bem certinho na borda aqui, ó, com o mouse, clicar e para mim poder arrastar, ó. Aí, ó, aqui eu vou mais ou menos centralizar ele agora, apesar que a gente vai ter uma imagem também de uma logo ali, então eu vou colocar um pouco mais pro lado aqui. Ó. Tá aqui o nosso componente, né? Mas ele tá todo branco, ele tá, né, não tá mostrando nada, porque ele tá com uma opção de fundo. E aí como é que a gente faz isso? Ó? Então com o componente selecionado agora, a gente tem aqui, ó, na formatar a caixa de texto, ó, a gente tem aqui a opção de tela de fundo, ó. Então esses botõezinhos aqui é para a gente poder habilitar a categoria ou não. Então eu vou clicar aqui e vou desabilitar, ó. Assim ele tira o fundo e ele deixa transparente, né? Caso eu queira alterar alguma informação nele aqui também, a gente pode fazer. Também tem no geral aqui e tudo mais. E para alterar a fonte, né, basta eu selecionar ela e aqui a gente consegue fazer os ajustes nessa barra suspensa aqui. Ó. Então agora eu já tenho, clicar aqui fora, eu já tenho o meu título lá criado, né? Agora eu preciso inserir uma imagem, colocar uma logo aqui, né? Então eu vou vir aqui, ó, na opção de imagem e vou selecionar aqui no meu computador onde é que eu tenho a imagem. Vou selecionar a logo aqui, né? A logo também vai estar disponível aí na descrição do vídeo para vocês baixarem. Então vou inserir a logo. Ela está aqui. Vou diminuir só o tamanho, ela não precisa ser tão grande assim, né? Diminuir o tamanho dela aqui, diminuir um pouquinho aqui e vou arrastar aqui para cima, ó. Então aqui vai ficar a nossa logo. Ela ainda está um pouquinho grande, eu vou diminuir um pouquinho mais o tamanho dela e ajustar agora aqui. Para você ajustar com mais precisão, você pode selecionar o componente nas setinhas do teclado, ó. Daí você alinha minuciosamente o componente. Aqui agora, como vocês podem ver, a logo ela é transparente, então por causa das cores que tem aqui, ela já fica um pouco ruim aqui em cima do fundo roxo desse meu cabeçalho. Então o que a gente faz? Ó, selecionando a logo, aqui a gente tem a opção da tela de fundo. Ó. Então você pode vir aqui e habilitar a tela de fundo agora.
É uma coisa que a gente fez ao contrário aqui para o texto do relatório. Então daí agora ele já colocou a logo também com a opção do fundo branco. Então ele já está aparecendo a informação ali para a gente. Eu poderia selecionar qualquer outro tipo de cor também, tá? Então já temos o nosso cabeçalho aqui do relatório pronto. Agora a gente vai interagir com os outros componentes e usar os campos conforme a necessidade, né? Primeiramente a gente tem uma opção de uma data aqui, né? Para selecionar um intervalo de datas aqui. O componente que faz isso daqui é esse camaradinho aqui, ó, é o segmentação de dados. Ó. Então eu vou clicar em cima dele, ele automaticamente já exibe a opção do campo aqui, né? E agora eu tenho que informar para ele qual campo que eu quero utilizar. Isso daqui é uma coisa bem legal e bacana. Se a gente vier aqui, ó, e marcar, né, eu posso pegar o campo aqui, por exemplo, quero trabalhar com a data. Eu posso pegar a data aqui e arrastar aqui, ó, para campos, tá? Aí o componente já vai entender que eu quero usar esse campo aqui. E dependendo do tipo do campo aqui, o segmentação de dados, ele vai criar uma opção de filtro aqui de acordo com o tipo do campo. Isso aqui que é o bacana, tá? Ou, por exemplo, ó, eu quero remover o data. Eu venho aqui e clico no xizinho aqui. Então ele vai acabar tirando o data. Uma outra forma de a gente lançar com o componente selecionado é só vir aqui e marcar, ó, aqui do lado. Eu clico aqui e marco, ele automaticamente vem o campo para cá e o meu componente já vai se ajustar conforme o formato daquele campo ali, né? Vou diminuir o tamanho aqui, não quero que seja muito grande esse meu campo de data, né? Vou diminuir aqui, colocar mais ou menos desse tamanho aqui e colocar ele aqui em cima. Nós vamos formatar ele direitinho, né? Notem que ele já criou uma opção aqui, ó, que eu posso clicar aqui em cima e selecionar uma data inicial, clicar aqui e selecionar uma data final, né? Ou uma coisa que é legal desse componente aqui, ó, você pode arrastar, ele automaticamente já muda lá conforme os intervalos, ó. A data de início, tanto a data de início quanto a data final também, ó. Você pode vir aqui e modificar, né? Isso aqui que é legal desse componente, que é bem bacana. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais o tamanho dele aqui, que ele está um pouco menor. Isso é muito legal. Claro que se for um outro tipo de campo, ó, por exemplo, aqui ele está a data, né? Se a gente vir aqui desmarcar ou clicar no xizinho aqui para remover a data e colocar aqui, por exemplo, ó, estado, ele vai modificar a segmentação de dados e já vai mudar a opção de filtro aqui para a gente, ó. Então ele já está se ajustando, ó, ele já trouxe aqui as opções dos estados, ó, já com um checkbox para selecionar. Então isso aqui é legal, conforme o tipo do campo ele muda, altera a visualização dele aqui. Então eu vou tirar aqui de estado e vou voltar a marcar aqui o data, que é o que a gente quer utilizar. Essa é a parte de campo dele, beleza. Agora o que a gente vai fazer? Aqui ó, ele mudou o estilo da data, né? Então eu só vou excluir aqui esse meu componente e vou inserir o segmentação de volta colocando a opção da data. Então vou vir aqui, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, remover, ou seleciono o componente e vai no delete aí no teclado que ele também vai acabar fazendo, tá? Vou selecionar de volta aqui, ó, segmentação de data, que daí é mais fácil para selecionar a opção. Vou marcar aqui que eu quero usar o data, ele já vai se moldar, é isso que a gente quer. Vou só diminuir um pouco o tamanho dele aqui, de novo. Tá muito grande. Vamos colocar mais aqui para cima. Mais ou menos aí. Beleza. Agora nós vamos formatar a visualização dessa informação aí do campo de data, né? Então, ó, com o nosso campo selecionado, agora a gente vai vir nessa opção do brushzinho que chama formato. Ó. Então nós vamos clicar aqui e agora nós vamos formatar a visualização desse componente. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, ele tem uma opção aqui que é de cabeçalho de segmentação de dados. Eu vou desativar esse cara aqui, que é o que? Ele vai alterar o nome que estava lá em cima. Ó. Conforme o campo que você usa aqui, a segmentação de dados ele cria como nome o próprio campo, mas a gente não quer, a gente quer colocar outra informação
ali. A gente quer chamar de período, né? Então eu tenho que ocultar esse cabeçalho da segmentação de dados. Aqui em entradas de datas, né, são esses valores aqui, ó, que a gente está vendo, que são os valores para a gente poder selecionar. Ali ele está usando a fonte preto, né, o fundo branco a gente vai deixar, mas a cor aqui a gente vai colocar o azul escuro aqui, ó, que é o que a gente está usando também no cabeçalho, ó. E a gente vai aumentar um pouquinho o tamanho dessas informações, dessas datas ali, ó. A gente vai colocar, opa, caiu aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui, peraí, cliquei mais de uma vez ali. Nós vamos vir aqui para cima, aqui, em vez de 9 aqui, ó, agora a gente vai colocar com o tamanho de 14, ó. Vou dar um Enter aqui, agora as opções de data já ficaram maiores aqui para visualizar, tá? Então onde que eu estou alterando isso? Estou aqui, ó, entradas de data, que são os valores que a gente tem aqui, né? Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. A gente tem o título que ele está desativado, ó. Então eu vou vir aqui e vou ativar o título. E vou expandir ele aqui porque eu quero colocar informações nesse título, ó. Aqui eu digito o título que eu quero ter nessa informação. Se a gente voltar aqui e visualizar o modelo aqui, o exemplo do relatório, deixa eu exibir ele aqui. Já está abrindo aí pra gente. Acabou de abrir, ó. A gente tem aqui a informação, ó, que é período de data, né? Período de data. Então, vou diminuir aqui. Deixa eu voltar para cá agora. E aqui, então, eu vou colocar o título, ó. Período de data. Ó, período de data. E ele já colocou lá o título ali em cima do meu componente, ó. O que eu vou fazer agora é melhorar o estilo, né? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, a cor da fonte, eu vou selecionar o nosso roxo lá também. Claro que nos relatórios vocês podem usar aí o formato que vocês desejarem, né? Alinhamento eu vou deixar à esquerda mesmo, porém o tamanho aqui, ó, do texto eu vou alterar. Como ele vai ser um campo de título, eu vou colocar aqui como tamanho 22. Ó, agora ele já está exibindo melhor o nosso componente aí, tá? É isso que eu vou fazer com ele. Já está legalzinho aqui. Se eu só clicar nele aqui e arrastar ele um pouquinho para o lado aqui, ó. Beleza. Já está pronto o nosso componente de data, ó. O que a gente tem mais aqui agora, ó? A gente está trabalhando com totalizadores, ó. Trazer o total ali da quantidade de pedidos, trazer em valores, trazer as informações dos faturados e trazer as informações dos cancelados, né? Então, qual o componente que a gente utiliza para fazer esse tipo de totalizador ali, ó? É esse camaradinho aqui, ó, que é o chamado de cartão, que ele tem o símbolozinho aqui, ó, de 1, 2, 3. Então, eu vou clicar nele, ele já vai me exibir uma opção do componente aqui, e aqui no campus aqui eu arrasto o campo que eu quero fazer o totalizador. Então a primeira opção eu quero trazer a quantidade aqui dos pedidos, ó. Então eu vou pegar essa quantidade aqui, ó. Posso marcar aqui, né? Ou eu posso arrastar para cá para campus, ó. E ele automaticamente já vai me trazer o total já calculado dessa quantidade aí, com a somatória. Vou colocar esse componente mais aqui em cima, né? Alinhado ali com aquele da data, ó. E agora a gente vai fazer uma formatação nesse cara aí, né, para que ele fique coerente também com o estilo aí do nosso relatório, né. Uma primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ativar o título e mudar a informação do título, né. Então, selecionando o componente, nós vamos vir aqui no formato. Aqui a gente tem uma opção, ó, que é chamado de rótulo de categoria. Esse cara aqui nós vamos desabilitar. O que é esse rótulo de categoria? É o nome do campo que a gente está usando. Então ele está trazendo aqui que é o quantidade. Mas eu não quero trazer quantidade, eu quero trazer um título com um nome grande ali, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou desativar esse rótulo de dados de categoria. Ó. Então agora ele já não está aparecendo mais ali. E vou vir aqui e vou ativar a opção do título. Ó. Clico ali no título, eu vou ativar e agora eu vou colocar um título para ele, que é chamado de pedidos. Que é o que a gente vai estar informando. Ó. Além de informar, ele já apareceu lá para mim lá em cima, ó,
Agora eu vou a mudar o estilo dele, ó. Então a cor da fonte aqui primeiramente, ó, vou clicar aqui, vou selecionar o nosso azul lá. Vou selecionar um alinhamento aqui, ó, como centralizado. Ele já mudou para lá, ó. E vou alterar agora o tamanho dessa fonte aí. Deixa eu arrastar mais para baixo aqui. Opa, foi demais. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó, tamanho do texto agora. Como ele é o título, nós vamos usar o 22, que é igual que a gente está usando lá para a opção da data, né? Vou dar um Enter aqui, ó. Ele já criou o tamanho ali legal, ó. Tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer é mudar a cor desse rótulo desses dados aqui, ó. Então eu vou subir aqui de novo, vou vir mais para cima agora aqui, e aqui a gente tem a opção de rótulo de dados, ó. Aqui em rótulos de dados a gente vai mudar a cor. Então vou selecionar aqui e vou selecionar o azul escuro, né? O tamanho aqui do rótulo de dados eu acho que está bacana. Deixa eu ver qual o tamanho que ele está aqui já. Deixa eu arrastar para baixo. Olha, ele está com o tamanho 45. Então vou manter ele com esse tamanho mesmo de 45 aí, tá? Só vou diminuir agora aqui a distância e a altura dele, ó, para que ele fique mais perto ali, ó. Né? Não precisa ser tão longe, ó. Né? Aí ele já ficou um tamanho legal, ó. Tem então agora aqui já a quantidade de pedidos, ó, prontinha, né? Agora eu vou trabalhar com o pedidos, mas com o valor de moeda, né? Para mim não ter que vir aqui, ó, e inserir um novo cartão, o que a gente pode fazer? Porque esse cara aqui já tem o formato que a gente precisa, com as cores, o tamanho da fonte e tudo mais, né? Então eu vou selecionar esse cara aqui, ó, vou dar um Ctrl C, opa, peraí que cliquei errado aqui, só um pouquinho, vou dar um Ctrl C nele, né? E vou dar um Ctrl V. Clicar aqui, Ctrl V. E aí a gente consegue inserir uma cópia desse camaradinho aqui. E agora eu vou arrastar ele só um pouquinho mais para baixo aqui, né? Deixar ele mais ou menos aqui. E a gente vai alterar as informações agora conforme a opção de dinheiro. O título aqui é pedidos mesmo, né? Só que em vez de mostrar agora aqui a quantidade, eu quero mostrar o valor em moeda. E o campo que a gente tem isso é o total do item, ó. Então eu só vou desmarcar aqui, ó, de quantidade e vou marcar aqui o total do item. Pronto. Agora o valor que ele estiver mostrando aqui já é o valor em moeda, né? Porém tem uma coisa aqui, ó. Ele tem duas casas após a vírgula aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Selecionando o componente, ele está trazendo aqui o valor inteiro. A gente vai vir aqui no formato. E agora vem aqui na opção do rótulo de dados, que é o que vai estar mostrando o valor ali. E aqui a gente tem a opção, ó, deixa eu só colocar um pouquinho mais para baixo. Tem a opção de exibir unidades, que é o que ele está trazendo aqui ó, como 1000. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui, ele está automático, mas pode colocar aqui, ó, mudar para milhão, milhares, bilhão, trilhão, né? Eu vou deixar automático, dele ele já pega sozinho, conforme o tipo. Mas as casas decimais eu vou aumentar aqui, ó, vou colocar aqui como 2 casas decimais, tá? Para ele exibir a informação. Ó. E agora aqui, como ele está cortando um pouquinho aqui o lado, eu vou só aumentar um pouquinho agora aqui o tamanho dele, para que ele exiba a informação do 1000 ali, né? Então é 401,74 mil. Esse cara aqui, dos pedidos aqui em cima, eu vou arrastar para ele colocar do mesmo tamanho aqui, ó. Né? Então agora a gente já tem os pedidos lançados aí, né? Se a gente visualizar aqui no nosso documento, nosso relatório de exemplo, ó, tem os pedidos já, né? Aqui em quantidade e aqui em valor monetário. Agora a gente vai fazer os faturados e os cancelados, ó. Vou aproveitar os componentes para mim não precisar vir aqui, inserir o cartão e fazer tudo de volta, né? Então vou selecionar aqui, ó, com Shift eu vou marcar os dois, né? Então com o Shift pressionado, tu vir com o mouse e ir clicando e mantendo o Shift pressionado, você consegue selecionar mais de um componente, né? Vou dar um Ctrl C aqui agora e vou dar um Ctrl V. E aí a gente acabou de copiar inteiro os dois cartões, ó. E agora aqui eu só vou arrastar eles para o lado aqui. Vamos lá.
Vou alinhar melhor eles aqui na tela agora, né? Deixa eu alinhar primeiro o de cima aqui, beleza. Agora eu vou clicar em alinhar aqui o de baixo, ó. Tá na mesma linha que os outros dois, ó. Porém, agora nesses camaradas aqui, eu quero informar os pedidos que na situação que estão faturados, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse cara aqui de cima, ó, vou vir aqui no formato, vou vir aqui em título, em vez de pedidos aqui, ó, eu vou excluir, colocar faturados, que é os pedidos faturados que eu quero trazer e a quantidade deles aqui, né? Beleza, troquei para faturados, né? Mas está ainda mostrando o total de pedidos ali, né? Mas eu quero só os faturados, então como é que eu faço isso, ó? Aqui nesse lado a gente tem as opções de filtros, ó. Aqui é filtros nessa página, tudo que eu jogar aqui ele vai fazer geral, né? Mas eu quero filtrar só para esse componente aqui, ó. Então é aqui nessa área que eu vou indicar, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o situação aqui, ó, e vou arrastar para cá, embaixo do quantidade aqui, ó. E ele já me traz aqui a opção da situação com os campos que a gente tem. E aqui eu vou marcar, ó, faturado. Clicando aqui e selecionando faturado. Agora a quantidade aqui ele já vai estar mostrando só dos pedidos em que a situação é de faturado. Ó. Já tem ali o 298. Né? Aí a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo agora também. Ó. Vou clicar aqui. Vou alterar aqui, ó, o título, em vez de pedidos aqui vai ser faturados, só que dessa vez eu quero mostrar em valor em moeda, né? Então mesma coisa, ó, tem que pegar a situação aqui, ó, vou arrastar aqui embaixo do total do item para fazer o filtro e trazer só em valores faturados, ó, vou marcar aqui agora, faturado, ele automaticamente vai filtrar e vai trazer o valor monetário aqui só dos faturados também, ó. Certo? Vou clicar aqui fora. Tá fazendo isso para mim. Agora eu tenho que fazer dos cancelados, ó. Então vou selecionar os dois, vou aproveitar também, ó, selecionar os dois aqui. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. E vou arrastar esses camaradinhos, os dois aqui, para o lado, ó. Deixa eu arrastar aqui para o lado. Tá certo que o nosso relatório aqui ele já está terminando aqui, né? Não consigo arrastar mais para o lado, ó, porque o relatório ele está pequeno. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o tamanho desse relatório aí. Então clicando aqui fora, ó, nessa área aqui, eu estou selecionando o meu próprio relatório. Selecionando o próprio relatório, eu vou vir aqui em formato. E aqui em formato agora, eu tenho as informações do relatório em si. E aqui eu vou vir aqui, ó, em tamanho da página. Aqui ele tem um tipo já pré-definido, que é o 16:9, esse aqui está em polegadas, né? Mas eu posso vir aqui, ó, e colocar a opção personalizado e definir. Então aqui como largura aqui, eu vou colocar com o tamanho de 1600, tá? E essa altura aqui, ó, eu vou alterar e vou colocar para 1200. Ó, agora o meu relatório, note que aqui na visualização ele já ficou melhor, né? Agora eu só vou fazer os ajustes aqui e alinhar os componentes conforme a gente precisa aqui, ó. Vou colocar ele mais para cá agora. Vou alinhar aqui os dois, ó. Vou selecionar os dois aqui, ó, que está de faturados aqui, que vão ser os cancelados, né? Vou ajustar eles aqui, alinhar, colocar mais para o final aqui. Vou colocar esses dois camaradinhas aqui mais para o meio, ó. Selecionar os dois aqui. Eu vou arrastar eles mais para o meio aqui, ó. Opa, aí. Beleza. Agora eu já tenho os pedidos aqui, né? Os pedidos gerais, os faturados. E agora eu tenho que montar aqui os cancelados, ó. Então vou selecionar esse primeiro da quantidade aqui. Vou vir aqui, ó, expandir a opção do filtro aqui da situação. E vou marcar aqui o cancelado e vou desmarcar o faturado.
E agora eu vou vir aqui no formato, né? Vou vir aqui no meu formato e vou alterar o título aqui, ó. Então aqui no título agora, em vez de faturados aqui, eu vou informar aqui que é os cancelados. Ó. E aí a mesma coisa agora, a gente vai fazer pro de baixo, ó. Então vou selecionar o componente de baixo agora, que tem a quantidade de valores aqui. Vou mudar aqui também o título, vai ser cancelados. E vou vir aqui na opção do filtro, ó. Tem o filtro aqui, vou selecionar aqui a opção expandir o da situação, né? E aqui agora eu vou selecionar o cancelado e vou desmarcar aqui o faturado. E aí em quantidade de dinheiro também ele vai trazer dos cancelados, ó. Beleza? Já tenho os meus componentes prontos da parte de cima do meu relatório, tá? Uma coisa importante que eu não fiz ainda, né? Notem que aqui em cima na barra de título do Power BI está sem título, ou seja, eu estou construindo esse relatório, mas eu não salvei. É importante sempre vocês irem salvando o documento, tá? Para não acontecer de perder. Então vou vir aqui na opção de salvar, tem a opção do disquetinho aqui em cima, ou tem a opção do arquivo, né? E eu vou salvar aqui dentro, ó. Vou chamar de relatório de pedidos, tá? Vou salvar ele aqui. Beleza, agora ele já vai mudar o nome até lá em cima, já vai sair de sem título para relatório de pedidos. Já tenho o meu documento pronto aí, salvo, né? Já não tem como tá perdendo mais ele, né? Vou ajustar agora aqui, ó, vou clicar aqui na opção do pedido. Vou com o mouse aqui bem certinho aqui, ó, na linha, para a gente arrastar ele aqui. E, opa, selecionei sem querer o retângulo aí. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. Clicar fora aqui. Aí, agora aqui nesse cara, ó, tem que vir com o mouse bem certinho ali naquela linha para a gente conseguir movimentar ele, né? Senão ele não movimenta esse camaradinho, ó. Tem que vir bem certinho na linha ali para a gente conseguir colocar ele para o lado. Isso é uma das coisas chatas que tem para o componente de texto aí do Power BI, né? Em outras ferramentas você clica em cima, arrasta, ele é muito mais fácil. Mas beleza, já ajustei ali, já temos os pedidos, faturados e os cancelados. Agora a gente vai montar, o próximo passo aqui, a gente vai montar o gráfico de pizza aqui para colocar no ladinho aqui de pedidos por categoria, ó. Então, beleza. Então agora a gente vai vir aqui na opção, ó, do gráfico de pizza, vou clicar nele aqui, ele já exibiu aqui para mim, né? E nesse cara aqui eu quero os pedidos por categoria. Então aqui em legenda, ó, em legenda a gente vai colocar a informação do campo que a gente quer listar como informação. Então por isso que como a gente quer os pedidos por categoria, a gente quer colocar as categorias dos produtos que estão aqui. Então para isso a gente vai colocar aqui em legenda, ó, vou arrastar o categoria para cá. Ele já vai assumir a informação das legendas aqui. E em valores é onde a gente vai mostrar e agrupar os dados, ó. E eu vou usar esse total do item aqui, ó, que tem a quantidade total que vai ter conforme os pedidos, né, de valores, ó. E vou arrastar ele aqui para valores, né? Então legenda é sempre o que ele vai estar mostrando aqui do lado, ó, das informações, e em valores é sempre o que ele vai estar somando para trazer como dado, né? Então é isso que a gente quis fazer aqui, ó. Vou arrastar agora esse camarada para cá, mais ou menos aqui. Vou aumentar o tamanho dele aqui, né? Colocar, aumentar a altura aqui também, né? Vai ficar legal. Ó, beleza. Já tenho o meu gráfico aqui de pizza, né? Só que agora eu tenho que formatar esse meu gráfico aí, né? Dependendo do tipo do gráfico, aqui conforme vocês podem ver tem uma opção de detalhes. O gráfico de pizza, você sempre vai trabalhar com duas informações só. O que você quer exibir de informação e o que você quer que some de valor. Então, por isso você vai trabalhar só com legenda e com valores, né?
Mas se de repente é um gráfico ali de barras ou barras clusterizadas, você pode trabalhar com detalhamento no gráfico, tá? É o que a gente vai fazer depois também para o outro tipo de gráfico, ó. Conforme o nosso modelo aqui, ó, a gente tem um detalhamento, ó. A gente está trazendo a filial, mas tem um detalhamento aqui da situação do pedido, ó. E ele quebra aqui, faz o detalhe conforme a filial, tá? Então a gente vai fazer isso, por isso que tem a opção de detalhes aqui. Mas no gráfico de pizza você não consegue fazer isso, porque ele vai mostrar só um valor de informação e o outro com um número, né? Quantidade ou soma do que ele vai estar fazendo contagem aí para estar mostrando aqui na pizza. Então agora vamos formatar esse nosso gráfico aqui. Então vou vir aqui na opção do formato. A primeira coisa aqui é na legenda, ó, vou expandir ela aqui, então a legenda são minhas informações de categoria. Aqui eu poderia estar modificando a posição delas, mas eu vou deixar aqui direito central mesmo, poderia mudar o lado, tudo, enfim, né? Aqui tem a opção do título, ó, ele está ativado, que é o nomezinho, a gente vai deixar que é categoria. Tem aqui até o nome, ó, a gente poderia alterar também se quisesse. E aqui ele está trazendo a cor. Então a cor aqui a gente vai mudar, a gente vai colocar aquele azul escuro para ficar padronizado aí conforme o nosso layout, né? E aqui o tamanho aqui da fonte da legenda a gente vai modificar também. E aqui a gente vai mudar para tamanho 14, ó. Vou ajustar aqui, alterar 14, beleza? Ele já ficou, a visualização já ficou melhor, né? E agora a gente vai vir mais para baixo, ó. Mais para baixo aqui a gente tem uma opção aqui, ó, que é rótulo de detalhe. Ou seja, esses dados aqui, né, que a gente tem de informações ali, ó. Então aqui ele está em informação do estilo aqui, ó. Notem que ele está trazendo o valor e também o percentual. Mas no caso a gente só quer trazer o percentual, então aqui, ó, em estilo do rótulo. Então se eu clicar aqui em cima a gente tem várias opções, ó. Se eu quero mostrar só os valores, só o percentual, enfim. Nesse caso eu vou selecionar só o percentual, porque eu quero trazer só aqui que ele apareça o percentual em si, né? Vou mudar a cor também, ó. Aqui ele está um cinza, eu vou colocar o nosso roxo lá também para ficar legal, né? Mostrando os dados. Aqui também tem o esquema de unidades, se você quiser modificar a exibição aqui, eu vou deixar automático mesmo, mas o número de casas decimais eu vou aumentar, eu vou colocar aqui para 2, tá? 2 casas decimais. Então aqui agora o percentual ele vai mostrar aqui com 2 casas, antes ele não estava mostrando com nenhuma, ó. E aqui eu vou mudar o tamanho do texto também, tá? Vou colocar aqui como tamanho 14 para ficar padrão ali conforme os dados da categoria também, ó. Então agora a gente já tem melhorado a exibição dos rótulos de dados e também da legenda aqui já está melhorada, né? Uma coisa agora que a gente vai fazer é o título, ó. Então aqui a gente tem a opção do título, ele está habilitado, eu vou clicar em expandir. Aqui ele está total de item por categoria, na verdade a gente vai alterar. O que a gente quer trazer aqui é pedidos por categoria, né, o que a gente vai chamar, e a gente vai modificar também o estilo, ó. Então aqui em cor da fonte eu vou selecionar aqui o azul escuro também. O alinhamento do gráfico eu vou deixar à esquerda mesmo, mas poderia estar modificando, né, ali o do título. E aqui como o título, em vez de 14, né, a gente vai colocar o tamanho 22 para ficar padrão com os outros títulos dos outros componentes, ó. Tá aí feito o nosso gráfico de pizza, né? Agora a gente vai fazer o gráfico aqui de barras, né? Então vou vir aqui selecionar. O gráfico que a gente vai utilizar é o de colunas clusterizado. Então é esse camaradinho aqui, ó. Gráfico de colunas clusterizado. Vou clicar nele, ele já veio para cá. Já vou até colocar ele mais ou menos alinhado aqui, né? Ajeitar ele aqui, ficar na mesma linha aqui do gráfico de pizza, ó. Vou aumentar o tamanho dele aqui também, né? E vou aumentar a altura dele aqui também, para deixar mais ou menos o mesmo tamanho do gráfico de pizza, né? Agora no gráfico de colunas aqui,
a gente vai usar a opção de filial, né? Como eixo, a gente tem eixo, legenda e valores, tá? Então, em eixo, a gente vai usar o filial. Então, eu vou arrastar o filial para cá. Em legenda, é o que a gente quer fazer de detalhamento, né? Opa, peraí que não veio. Cadê? Vou arrastar filial aqui para o eixo. Beleza, agora sim. Em legenda é onde a gente vai fazer o detalhamento do que vai ter de filial. Então eu vou colocar aqui, ó, o situação, né, que é o que a gente vai quebrar lá de filial e mostrar a situação para cada filial. Então é aqui que eu vou fazer isso. E em valores a gente vai usar como o total do item, que é o total em valor monetário que a gente tem dos pedidos. Ó. Então eu vou pegar e vou arrastar ele aqui como valor. Ó. E aí ele já vai montar o gráfico para a gente, né? Já mostrou lá a situação, ó, cancelado e faturado, e já mostrou as filiais aqui embaixo, ó, e já está quebrando por filial conforme a situação, ó. Então é uma ideia que o gráfico ele vai trazer o total de pedidos aí gerados em valores de cada filial e particionado, quebrado aqui, detalhado a informação para cancelado e faturado também. Já temos informações dos dados, agora a gente vai formatar. Então vou vir aqui na opção do formato, selecionar aqui, né? E a gente vai alterar algumas informações aí para deixar o estilo mais visual, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, em legenda, deixa eu expandir aqui a legenda. Legenda vai ser essa parte aqui, né? Que é o da situação, ó. A gente vai mudar o tamanho da fonte e a cor. Ó. Então aqui eu vou deixar como situação mesmo, porém a cor aqui eu vou colocar em azul escuro que a gente está usando e vou colocar o tamanho do texto aqui ó, como 14, que é o padrão que a gente está usando para nomes de rótulos e legenda de todas as opções. Né? Ó, então já mudou lá, já ficou mais bonitinho e melhor de visualizar. Tá? Outra coisa que a gente vai fazer é ajustar o título, tá? Então aqui a gente tem a opção do título, ó. Eu vou clicar nele para expandir aqui. Aqui ele está total por filial, né? Então o que a gente vai trazer aqui é pedidos por filial, tá? E situação, pedidos por filial e situação, né? Que é o que ele está trazendo. E vamos modificar aqui o estilo também, ó. Então aqui na cor da fonte a gente vai colocar o azul escuro. O alinhamento a gente vai deixar na esquerda mesmo. E o tamanho aqui, ó, como ele vai ser de um título lá, a gente vai colocar como 22, que é o mesmo tamanho que a gente está usando nos outros. Ó, pedidos por filial e situação. Tá? Show de bola. Agora a gente vai mexer nas opções aqui dos rótulos, né, dos eixos e dos rótulos. Se vocês subirem um pouquinho mais aqui, ó, ele tem uma opção aqui dos eixos, ó, tem o eixo X e o eixo Y, que se refere aqui ó, ao filial e o total do item. Então eu vou vir aqui primeiro no eixo X, vou mudar a cor aqui também, ó, vou colocar aqui para ele exibir o nosso azul escuro e vou colocar o tamanho aqui como 14, ó. Aí agora as informações do eixo já vai ficar com um tamanho maior, tá? Já vai modificar os dados aqui. Coloquei o eixo aqui também assim, né? Ó, já apareceu os nomes de filial lá um pouco maior. Aqui a gente tem do título, ó, a cor do título aqui é o filialzinho que está bem embaixo aqui. Então nós vamos mudar aqui a cor também para o azul escuro. E também nós vamos mudar o tamanho da fonte, tá? Nós vamos colocar tamanho 14 também. Deixa eu só vir mais para baixo aqui. Opa, foi demais. Espera aí, deixa eu voltar. Aqui, ó. Mudei a cor do título, né? Eu vou colocar aqui como tamanho 14 também, tá? Para ficar legal e o mesmo estilo ali do nome das filiais, ó. E a mesma coisa eu vou fazer com o eixo Y aqui, ó. Vou expandir. Agora o eixo Y.
Deixa eu arrastar um pouquinho mais para baixo. Aqui agora a cor a gente vai mudar para o azul escuro. E o tamanho ali do nome ali nós vamos colocar como 14. Deixa eu alterar aqui. Beleza? Então os valores aqui já vai aumentar o tamanho também. Ele está terminando de processar aqui. Ó, alterou. E aí a gente vai fazer com o título do eixo Y também. Ó. Então o título aqui, cor do título em azul escuro também. E o tamanho aqui a gente também vai alterar para 14. Alterar aqui, beleza. Ó, agora a gente tem até o título aqui, que se chama o total do item, né? Também está com os valores alterados ali, tá? Beleza. Fizemos isso daí. Agora nós vamos mexer nos rótulos, nas cores dos dados, né? No rótulo de dados. Então, mais para cima aqui agora, vamos achar aqui onde é que está a opção dos rótulos de dados. Deixa eu só deixar de expandir esses itens aqui, recolher eles, para que a gente consiga visualizar os dados. Ó. Notem que aqui a gente não tem informação do rótulo de dados aqui, ó, nessas colunas. Isso a gente faz através desse cara aqui, ó, controle. Opa, não é esse cara aqui. É esse aqui, ó, rótulos de dados, ó, exibir opções de rótulos de dados. Então a gente vai ativar e agora ele vai começar a exibir as informações aqui. Né? Deixa ele terminar de processar, ó, já começou a exibir os números, né, dos dados aqui. Vou expandir aqui porque a gente vai formatar também o dado. Ó. Então agora aqui a cor a gente vai mudar para o nosso azul escuro também. Exibir unidade a gente vai deixar automático. Casas decimais nós vamos colocar aqui com 2 casas decimais, né, para exibir, igualmente como a gente está fazendo com os outros componentes. Né? E vamos aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte aí. Eu acho que até a fonte agora desse tamanho aí para o rótulo de dados está legal. Ele está como fonte 9. Tá bacana. Tá bacana com essa fonte aí, o tamanho 9. Não vamos precisar alterar mais não. Ó. Então ele ficou legal nesse tamanho aí. Ajustamos também o nosso gráfico de colunas, aí, ó, de barras, né? Agora o que falta a gente fazer nesse nosso relatório é colocar a nossa tabela, né? Aqui a gente tem 2 opções, ó, tem uma matriz e uma tabela, não confundam as duas, tá? Apesar de serem os desenhos meio parecidos, elas são diferentes o formato. Aqui a gente vai utilizar esse tabela aqui, ó. Então vou clicar em tabela, ele já inseriu aqui embaixo, ó. Já vou aumentar o tamanho dela aqui também, né? Colocar ela maior aqui para exibir melhor os dados, ó. Temos aqui a nossa tabela. Então, conforme a nossa tabela e o nosso modelo lá, a gente vai utilizar alguns campos aqui para estar exibindo as informações, né? Vamos vir aqui, ó, filial, a gente está exibindo aqui, ó, filial, situação, quantidade e total do item, ó. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Clicando agora aqui em tabela, eu posso ir arrastando os dados aqui para valores ou ir marcando eles na ordem que eu quero. Então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui filial, vou clicar em filial, então ele já vai ajustar o filial para cá. Vou colocar aqui, ó, situação, então já conforme eu estou clicando ele está colocando na ordem. Ó. Mas nada impede de você poder arrastar aqui em valores, ó. Tu arrasta para cima ou para baixo e seleciona a ordem que você quer. Vou colocar aqui o quantidade e vou colocar também o total, ó, que é os campos que a gente tem conforme o modelo do relatório. Né? Notem que esses campos aqui, ó, eles ficam todos agrupados aqui. Tá? Isso você tem que manualmente modificar. Então, se tu passar o mouse aqui, ó, conforme a separação de cada coluna, ó, os mouse eles aparecem aqui com essas 2 setinhas, daí você consegue modificar o tamanho da coluna e ajustar os campos, ó. Então, se tu vier aqui e modificar, né, passar o mouse aqui na coluna e modificar, você consegue alterar o tamanho. Então, vou ajustar aqui, colocar mais ou menos um tamanho específico aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho desse
desse quantidade aqui também, ó. Aqui também, conforme você seleciona o campo e clica em cima, ele vai fazendo a ordenação, né? Eu só vou ajustar agora esses campos aqui, passar o mouse aqui em cima e aumentar para ocupar toda a área aqui da parte do gráfico, ó. Vou colocar até aqui que tá legal, ó. Beleza. Agora a gente vai formatar essa tabela também para ela ficar melhor exibida aqui junto com os outros componentes do gráfico, né? Já tem os campos que eu quero mostrar, ó, já está mostrando tudo direitinho. Agora a gente vai vir aqui em formato e vai ajustar o estilo dessa tabela aí também, né? Uma coisa que a gente vai fazer aqui é no cabeçalho da coluna, ó. Vou expandir aqui a opção. Cabeçalho da coluna são esses camaradas aqui em cima, ó. Cor da fonte, o que eu vou fazer? Ó, eu vou mudar a cor da fonte aqui para branco, tá? E vou mudar a cor da tela de fundo aqui, ó, para o azul escuro que a gente está usando até no cabeçalho, ó. Selecionar ele aqui. Olha só, que daí ele fica no mesmo estilo aí do que a gente está fazendo do nosso relatório, né? Alterei a cor, só vou aumentar um pouco o tamanho da fonte agora. Em vez de tamanho 10 aqui, ó, eu vou colocar como tamanho 14, né? Para ficar melhor de exibir a informação aí. Ó, quantidade aqui eu só vou ajustar ele agora aqui, ó, que ele ficou menor por causa que eu aumentei o tamanho da fonte, né? Vamos arrastar aqui e colocar a coluna um pouco maior, ó, para aparecer melhor a quantidade aqui, ó. Beleza. Agora sim. Vou arrastar de volta esse cara para cá. Isso aqui é uma coisinha um pouquinho chata, ele não se ajusta automaticamente, então você tem que ajustar manualmente aí o componente, tá? Estamos aqui em formato, deixa eu recolher agora aqui o cabeçalho da coluna, que é o que a gente já fez, né? Para ajustar a informação. Vou vir agora aqui em valores, ó, expandir valores, cor da fonte aqui, ó, eu vou colocar em azul escuro. Aqui a gente tem a cor da tela de fundo e aqui ele vai fazer o zebrado, ó. Cor da fonte principal, que é o que ele está trazendo, cor da tela de fundo quando ele é coluna linha par, né? E aqui mais embaixo, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo. Opa, foi demais. Ó, a gente tem a cor da fonte para ele fazer o zebrado, ó. Na cor da fonte eu também vou continuar usando o roxo. Porém, alternar a cor da tela de fundo eu vou deixar o cinza, que daí ele faz esse zebrado aqui, ó. Ele faz a alternância das cores aí, tá? Eu vou aumentar um pouco o tamanho desse texto aí, ó. Vou colocar aqui também como tamanho, vou colocar tamanho 12, tá? Para não ficar tão grande, ó. Aí ele já fica melhor, mais próximo das outras informações, né? Feito isso aí para os valores, ele tem a opção aqui do total, ó. O total é essa parte em preto aqui, ó. Só vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, ó. Vou deixar mais ou menos do mesmo tamanho do título lá. A fonte também vou alterar, não vou deixar em preto não, vou colocar aqui ó, aquele azul marinho, para ele ficar, o azul escuro também, para ele ficar na mesma tonalidade, né? E vou colocar aqui o tamanho do texto aqui. Ele está como 12 também? Não, eu vou colocar aqui como 14 para ele ficar do mesmo tamanho do cabeçalho, né? Vamos vir aqui, vamos colocar 14. Isso aí, ó. Agora ele ficou do tamanho do cabeçalho. Se a gente quiser, poderia modificar esse total aqui embaixo. Deixa eu ver se eu cheguei a fazer no modelo. Não, ele está até em pretinho ali, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer a mais aqui também para ficar legal no nosso relatório é aqui mudar a cor de fundo aqui, né? E a cor da fonte desse total, ó. Vamos colocar aqui a cor de fundo aqui, ó, pro roxo escuro, né? O azul escuro que a gente está usando. E a cor da fonte aqui vamos alterar ela para usar o branco, ó. Aí ele dá a tonalidade ali também, conforme o cabeçalho, fica até mais bonitinho para visualizar, né?
a informação. Ó, agora já ficou mais legal com o total ali embaixo também, né? E tá aí feito o nosso relatório, ó, prontinho aí para ser utilizado, né? Vou salvar ele aqui, lembrando que sempre não esqueçam de salvar, né, gente? Diferente de outras ferramentas, o Google Data Studio ele salva automático, porque ele é em nuvem, é direto da internet. Esse daqui não, esse aqui você faz as mudanças, você tem que ir salvando para você não perder nada, né? E tá aí pronto o nosso relatório, né? Agora você pode exportar, pode fazer o que você quiser aí. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é exportar ele é dinâmico, tá? Esse relatório você vindo, mexendo aqui nas datas, por exemplo, você pode modificar. Se eu clicar aqui, ó, e mudar a data inicial ali, ele automaticamente vai se ajustar ao restante dos dados aqui e vai se moldar conforme esse período que eu defini aqui, ó. Então ele já está se modificando todo o relatório aí e se moldando com os valores para esse período que eu defini aqui, ó. Só aguardar ele terminar de carregar. Ó, acabou alterando aí as informações todas, ó. Isso daqui é que é legal, essa opção de filtragem aqui, né? E lembrando que aqui o período de dados, se tu clicar aqui em cima, você expande e pode selecionar outras informações aqui, tanto de início quanto de final também, né? Deixa eu só voltar aqui agora, vou voltar com esse valor aqui para o início, ele já vai se atualizar de volta aqui. Ó, já atualizou de volta e voltou como estava. Então ele é um relatório dinâmico, você pode compartilhar depois ele, pode deixar em nuvem e tudo mais, né? Uma coisa legal para fazer aqui nesse cara também é a opção de exportar. Então tu tem o modelo dele, aí já pronto, você pode vir aqui em arquivo, tem a opção de exportar aqui, ó. Em exportar tem em PDF, ó. Pode clicar aqui em exportar em PDF e salvar esse relatório em PDF, né? Então ele já está terminando de gerar o documento aqui. Ele já vai gerar até a opção do PDF. Então ele abre aí o leitor de PDF que tu tenha padrão aí no computador, ele exporta e já abre o documento aí em PDF, né? Ó, então tá aí o nosso relatório criado agora neste exemplo, ó, tá? Bonitinho aí, formatadinho, legalzinho, né? Bom, gente, neste vídeo aqui era isso, espero que vocês tenham gostado e vocês já tiveram uma ideia de como utilizar aí o Power BI e claro, fica aqui a criatividade de vocês para vocês criarem relatórios cada vez melhores, tá? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.